Quando a gente pensa nessa perspectiva do cuidar do que virá, o meu temor maior não é a minha geração que já está terminando como presencial. É a geração que vem depois, como é o teu caso, e de teus irmãos e teus contemporâneos nessa faixa, desistirem. O horror do Carpe Diem, que eu aproveito o momento, é exatamente esse. O que me impressiona hoje, em comparação com a minha infância, e com a sua infância nem se fala, é o mercado, né? Quando a gente entra no supermercado, as opções que a gente tem, ou no shopping, ou sair para comer, lembra o tanto de opções que você tem o tempo todo. Esse número de opções que você tem para comer, para sair, para beber, para consumir, isso cansa. Cansa. Isso deixa a Cansa gente... porque te coloca a ter que fazer escolhas de modo contínuo. O tempo todo. Por exemplo, você sabe que eu não tenho WhatsApp. Eu uso o WhatsApp da Cláudia, mas eu não tenho. Sim. Uma das razões de eu não tê-lo não é a minha recusa à ferramenta, inclusive, porque senão seria cínico, né, que eu usasse o dela. É que comigo seria mais uma série de estímulos no meu dia a dia em que eu teria que fazer a escolha de para que eu respondo. Se eu estou num grupo da família, ou num grupo de amigos, ou num grupo de professores, e alguém manda alguma coisa, que eu tenho que reagir. Mas o que eu digo é assim, não só a multiplicidade de escolhas, mas a gente estava falando da geração Z, e eu acho que é um pouco da minha geração também. A gente quer um mundo melhor, só que a gente está viciado em ter todas essas opções. E a gente ainda não conseguiu fechar a conta em como você tem essa qualidade de vida com essas opções, esses acessos, né? Eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares, só que o turismo ele prejudica o mundo, a comercialização, né? Um lugar gostoso, escondido, com as redes sociais, ele deixa de ser gostoso quando tem muita gente lá. Não, você né? tem alguns lugares, entre eles Veneza, que é um dos lugares mais belos do mundo. Que o Instagram acabou. Estou até tossindo agora por conta disso. O Instagram, ele e as redes sociais, ou seja, a multiplicidade da informação de se chegar até lá, lotou todos os lugares turísticos de forma a tornar aquilo insuportável. Em Veneza estão começando a proibir o uso de malas com rodinha. Certo? Porque uma coisa são 2, 10, 30 pessoas no dia a dia arrastando uma rodinha num solo patrimonializado. Outra coisa são milhares de pessoas fazendo isso. O tempo todo. Isso é importante para a gente pensar um passo. O que faz sofrer e que gera cansaço e que gera o suspirar? Quando você senta no final do dia, pouco antes, por exemplo, de dormir, de repousar, parece uma música antiga que se tinha no Brasil, que é não posso parar, se eu parar eu penso, se eu penso eu choro. Não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Por que isso? Porque ou você continua na hora de repousar estimulando, né, a alienação ou o alheamento à realidade circunstante, ou você não repousa. E daí a gente tem uma situação que no campo da medicina, especialmente de consumo de medicamentos, ela acabou ficando estranha. Porque a pessoa ela está tão estimulada e tão cansada que ela não consegue dormir. Essa frase é estranha, está tão cansada que ela não consegue dormir. Muito diferente do que era a sua rotina lá nos anos 90 na nossa infância. Nossa, no dia era um cansaço do esforço de esforço. Trabalho. Chegava e dormia. Não era um cansaço pelo excesso de estímulo. Não. Dormia sentado. Aquela história, sentou, dormia, cochilava. Aquela história clássica do velhinho. Depois do almoço. Pois bem, a pessoa chega à noite, não consegue dormir. Aí ela toma um fármaco, um medicamento para dormir. Isso. Como esse fármaco tem um efeito, para ela poder sair para fazer as atividades, ela precisa tomar um outro medicamento que leve ao estímulo e, portanto, a dar mais energia. E fica numa lógica que acelera e freia, acelera e freia, acelera e freia. Bom, um dia a estrutura orgânica ela não resiste a isso. Nós tivemos um aumento não só de suicídios maior, né, do que se imaginaria dentro do nosso tempo, como também de infartos em pessoas muito mais jovens. Né, por conta, claro, desse desgaste que traz uma condição, e eu volto ao ponto, de sofrimento. Ou seja, eu quero um mundo que seja melhor, mais bonito, mais belo, mais brilhante, que a gente possa partilhar a vida, mas na prática eu continuo fazendo coisas que não levam a isso. E nós temos um impasse. As sociedades asiáticas, que são muito majoritárias em número de pessoas, demograficamente são
né, expressivas, elas estão chegando agora na sociedade do consumo. Isto é, elas não chegaram à sociedade do cansaço ainda no sentido que a gente está usando. Nesse momento que a gente discute ecologia, meio ambiente, nós temos um impasse. O que vai acontecer quando todo chinês quiser comer Então, um hambúrguer? se todas as sociedades asiáticas majoritárias, ou indianas, como é o caso, de cada 3 seres humanos do planeta, 2 estão naquela região. Se a gente disser assim, olha, agora vocês não podem mais consumir, ter um carro cada um, ter um mobile cada um, não pode ter um computador cada um, porque precisa 3 planetas Terra, e essa conta já foi feita, 3 planetas Terra para dar conta de matéria-prima para isso. Pode ser que a frase seja essa que eu vou dizer, não, agora Que na minha vez, vocês destruíram florestas, tiraram todos os recursos, poluíram os rios, tem tudo isso que vocês chamam de conforto e agora, na nossa vez, não. Então, olha o próximo Que é o passo. argumento de quem é contra a diminuição dos gases do efeito estufa, né? Exatamente. Ou seja, os países subdesenvolvidos, agora que a gente está chegando lá, que a gente vai ter que cortar isso. Vocês Se que houver planeta. Se houver planeta. Vocês que poluíram aí do hemisfério norte o tempo todo, né? Então, Aí a próxima frase pode ser, vocês não vão dar, a gente vai a tomar. gente toma. Bom, a história é uma história do vocês não vão dar, a gente toma. Nós imaginávamos, na minha geração, a do Baby Boomer, pós-Segunda Guerra, que a gente ia interromper essa lógica com a sociedade do paz e amor. Que a gente ia para o mundo do trabalho, da convivência, da família, né, com uma sociedade que fosse mais afetiva no trato. A gente conseguiu uma parcela disso por intermédio de novas legislações, de estatutos, de combate político para que houvesse liberdade, democracia, mas ainda no campo, né, daquilo que é necessário, nem de longe. E agora tem um dado complementar, né? Uma parte dessa geração que hoje está com 70, 80, cansou do combate também. Então essa sociedade do cansaço não é só um cansaço de que eu não tenho mais energia física, né? Há um momento em que você pensa, mas para quê? Né? Eu estou vendo passar meu tempo, eu, Cortella, sei, por exemplo, que eu tenho menos dias para viver do que o número de dias que eu já vivi, né? E eu vou usar esses dias de que modo? Né? Persistindo em algo que a geração que está antes ou depois, no caso, ou aquela que virá, não está interessada, né? O desejo mais forte, que é um desejo péssimo, porque ele é antipolítica, é assim, olha, vocês que se virem, para não usar um termo latino mais feio, vocês que se virem, tá? Lasquem-se, vou usar um termo do Paraná agora, que é lascar-se. Lasquem-se, vocês não estão? Então tá bom. Que é a desistência. Porque a pior coisa na sociedade do cansaço é a desistência. Isto é, o cansaço que te leva não a querer descansar, mas a querer desistir. E é um movimento muito anti-humano esse, né? Porque a atividade mais humana que existe são homens velhos que plantam árvores cuja sombra eles nunca vão usufruir, né? Ou seja, a gente em atividades de plantar árvores, os homens plantam árvores que a sombra eles não vão, né? E só o humano faz isso, né? A sombra eles não vão conscientemente, sim. Absorver, conscientemente, vou dar um sim. exemplo concreto. O símbolo do meu estado de origem, o Paraná, é a gralha azul. Sim. A gralha azul é uma ave, primeiro que ela é belíssima. Segundo que ela faz uma coisa que ela não sabe que faz. Né? Como o grande, né, alimento para ela é o pinhão, fruto do pinheiro, do Pinus araucária, não do Heliotes, né? Do araucária, aquele que tem os galhos. A gente gosta de pinhão. E ela come pinhão. E para ela poder pegar, ela vai, e para ela poder guardar, ela, gralha azul, estoca o pinhão. E ela estoca cavando e plantando o pinhão. Ela, não é que ela planta, ela vai e esconde o pinhão dentro da terra. Depois ela esquece onde está. E por isso ela é uma ave decisiva para nós, né, naquela região do Paraná toda, porque ela faz com que os pinheiros continuem nascendo. Ela não faz isso de propósito. Nós fazemos de propósito. Nós fazemos de propósito. Isto é, eu vou guardar o futuro. Não fazer algo que eu tenho até num livro chamado O Saque Antecipado do Futuro. Eu sempre digo, nós estamos fazendo esta humanidade agora, que tem poder, que tem recurso financeiro, que tem escolaridade, e, portanto, as elites, nós estamos fazendo um saque antecipado do futuro, gastando desde agora aquilo que será necessário depois. E esse tipo de saque, ele é exatamente a recusa, uma das coisas mais humanas, que era cuidar de si e das gerações que viriam.
Um ditado árabe que eu usava antes, que agora a gente não usa mais, e que você e eu já conversamos numa palestra outro dia, é um ditado árabe que diz: quem planta tâmaras não come tâmaras. É Né? que é o mesmo raciocínio. Isso. Não existe mais isso porque antes uma tamareira demorava 100 anos para dar fruto e agora com as Com os tecnologias... estímulos, adubos Isso, a mesma coisa valia para especiais. jabuticaba no Brasil. Quem planta jabuticaba não come jabuticaba que plantar porque ela demorava 40, 50 anos. Hoje não mais. A jabuticaba plantada no solo até ela demora, mas aquela que vai em vasinho, em 3 anos ela já está produzindo. Pois bem, a lógica por trás é que é importante. Ou seja, eu não desistir de cuidar do que virá. E não apenas dar conta daquilo que é o momento.